Bom dia a todos, tá? É uma alegria estar com vocês aqui. Nós temos um limite aí de 60 minutos e estou tentando colocar o professor Reginaldo aqui no grupo do CTE, do Instagram, para poder... Aí, pronto, agora ele entrou. Agora eu vou só aguardar ele conectar aqui e a gente vai começar. Ei, professor, Ô, como Marconi, vai? tudo bom? Tudo jóia? Beleza. Então, Marconi, bom dia, né, primeiro. bom dia. Vamos aguardar o pessoal entrar, algumas pessoas entrarem, né, e aí a seguir a gente faz as apresentações. Ok. Não é sua aí de... Ah, Eu tentei te buscar aqui, mas você não estava acessível no primeiro momento, por isso que eu atrasei um pouquinho para te chamar, não, mas tranquilo. depois deu certo. O pessoal vai entrando rapidinho aí, entrando uma turma boa. Tô vendo, tá todo mundo entrando aí. Enxergar esses inscritos pequenininhos aqui com óculos, para mim tá um problema. O negócio é sem o óculos. Sem o óculos, tá tudo certo. Fazer o quê, né? Mas é interessante que eu leio qualquer coisa, qualquer bula de remédio, tudo sem óculos, né? Então, essa questão da leitura de perto não me pegou ainda não. Eu não tenho que ficar afastando, assim, para ler. Só que a miopia me persegue desde os 18 anos, né, de idade. Não tem como. Até minha filha está querendo participar aqui da reunião também. Pronto, acho que vai dar certo aqui agora. Foi desenhar? Escrever e Exatamente, estou desenhar, precisando de um papel para desenhar. né? Vamos Você acha que a gente aguardar mais começa? um. Vai aguardar. Vamos aguardar mais 1 ou 2 minutinhos, né? Para a Ok. gente começar a falar. Antes E de começar também, eu queria até mandar um abraço para o pessoal da equipe do Superar, onde eu trabalho, o professor Reginaldo da sim, sim. Prefeitura de Belo Horizonte, onde eu atendo os atletas paralímpicos lá e que eventualmente vou atendê-los também no CTE. Sim, Então, para mim é uma alegria, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, trabalhar num centro de treinamento destinado para pessoas com algum tipo de necessidade, seja ela do ponto de vista cognitivo, seja ela do ponto de vista físico. sim. E lá a gente executa não só com atletas, né, mas também com esportistas, né, que usam o esporte na promoção da saúde. Então, meu abraço aí para toda a equipe do Superar, ao Marcelo, a Josiane, ao Alexandre e todos os outros que, né, fazem parte da nossa equipe lá do Superar. E vai ser muito legal atendê-los também lá no CTE, né, junto com a Sim, prefeitura. tem muita gente, muito atleta, né, paralímpico, chegando, né? Cada dia chegam mais alguns e tal. Uhum. Eu creio que o esporte paralímpico no CTE vai crescer bastante, né? Desse ano aí, assim que a gente retornar, a gente vai ter condição de atender muita gente aí do paralímpico, assim como do olímpico, né? O paralímpico realmente ele não tinha um espaço assim fora essas instituições, né, que trabalham com, vamos dizer assim, com um atendimento mais amplo, mas não havia uma entidade específica para a prática do esporte de rendimento, né? Então, Uhum. às vezes, muitos potenciais para-atletas estavam aí escondidos aí, né, à espreita aí de uma oportunidade como essa, né? Então, acho É, que o CTE vai é realmente verdade, preencher essa lacuna aí que existia, né? com Bom, certeza. eu acredito que muita gente ainda vai continuar entrando, mas talvez a gente já possa fazer as apresentações, né? Sim. Eu apresento você primeiro, depois a doutora Sani, né? Professora doutora Sani, né? Uhum. É, bom, então eu estou vendo aqui que tem muita gente aí, muita gente chegando aí o pessoal do CEP, o pessoal do judô já entrou, o pessoal paralímpico aí, a Andressa, professora Andressa, né? Outros professores aí já entraram também, vários atletas que eu fui reconhecendo aqui. Então, a partir desse momento, vamos iniciar com as apresentações, né, dos nossos. Vamos colocar como palestrantes, né, mas na verdade a gente sabe que há uma certa informalidade, é preciso ter uma informalidade nessas lives, né, para ter o alcance que a gente pretende. Então, bom dia a todos que estão
entrando aí agora, né, os que já estão aí há alguns minutos. Creio que a maioria me conhece, né? Meu nome é Reginaldo, eu sou coordenador do esporte olímpico lá do CTE. A professora Andressa, né, é a coordenadora dos esportes paralímpicos, e a gente, em conjunto, não tem medido esforços para buscar a melhor equipe possível para trabalhar juntamente conosco lá no CTE. Então, o professor e doutor, né, Marcone Gomes, ele é um antigo colaborador do CTE, né, ele colaborou voluntariamente na fase inicial do CTE por muito tempo, né, depois por motivos pessoais, profissionais, ele se afastou um pouco e agora, para nossa alegria, ele retorna, né, então professor e médico, né, Marcone, ele é cardiologista, né, ele é também foi residente também, né, na clínica médica, tem formação em clínica médica e em ecocardiografia. Então, a formação dele atende, né, muito o nosso anseio de ter alguém que faça uma triagem muito boa e um acompanhamento muito bom, né, com segurança, dos nossos atletas e para-atletas. Marconi, eu vou deixar para que depois você faça um pouco mais a sua apresentação, né? Eu não posso esquecer, né? Importantíssimo, você também tem a formação em medicina do esporte, né? Presidente atual, né? Você é o presidente atual da Sociedade Não, Mineira de Cardiologia, não, não eu é sou um isso? dos diretores da Sociedade Mineira de Medicina do Exercício e do Esporte, e um dos diretores também da Sociedade Mineira de Cardiologia, mas o Cardiologia. presidente atualmente é o Dr. Fabiano Araújo, da Ah, sim, Sociedade sim, de Medicina Esportiva. sim. Então, assim, mas toda a formação, né, do Dr. Marconi, ela está voltada para a cardiologia e o esporte. Então a gente foi agraciado aí com o retorno dele, né? E eu vou fazer uma apresentação breve também do doutora Sani, né, que vai entrar a seguir, por questões aí de limitações tecnológicas mesmo, eu vou ter que sair para ela entrar, né? Então a maioria já sabe disso. A doutora Sani, ela tem uma formação similar à formação do Dr. Marconi, também ela tem residência em clínica médica, em cardiologia e em ecocardiografia, e ela tem mestrado e doutorado na área de infectologia. Então, nesse momento, particularmente, ela é de grande utilidade, vamos dizer assim, para a gente, né, para ajudar a nos orientar, a nos dizer mesmo, né, como a gente deveria proceder, inclusive no nosso retorno ao treinamento, que a gente já está trabalhando para tentar voltar aí em algumas semanas ou talvez em alguns meses, né? Então, eu desejo uma boa live aí para todos, né? Deixo a palavra com o Dr. Marconi, que vai convidar a doutora Sani, né? Que vão dar aí orientações de como agir agora, como agir no retorno aos treinamentos. Então, extremamente importante para nós, treinadores, professores e, particularmente, para os atletas, né? Marconi, agradeço muito a presença sua aí da doutora Sani, né? Fica com vocês aí, né? E a gente vai começar a bombardear nas perguntas daqui a pouco, tá bom? Professor Reginaldo, muito obrigado e agradeço toda a equipe do CTE, ao professor Luciano, professor Lechec, professor Bruno e todos que de alguma forma, me ajudaram a estar com vocês novamente, e acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa de qualidade aqui, porque, né, no momento de tantas incertezas a gente precisa discutir sobre esse Sim, assunto, sim. Então, muito obrigado. E vou ter que te tirar aqui da live para colocar a Sani, mas nós vamos continuar fazendo esse trabalho de educação continuada assim que voltarmos às atividades, né, presenciais, e também do ponto de vista remoto pela internet vai ser uma ferramenta muito importante nesse momento. Tá joia? fico muito agradecido e feliz com a presença de vocês e sucesso para vocês e para nós aí na empreitada. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Com licença. Que agradeço. Pessoal, então agora eu vou chamar a doutora Sani. Só um momento, por favor. Ela já vai entrar. Ela só está aguardando lá, porque ela vai ter que isso. Ela está conectando agora. Ei, Sani, Tudo bem? como vai? Tudo Estamos ao bem. vivo aqui, né? Você já deve ter acompanhado a sua apresentação. Eu vou só complementar aqui para o pessoal do CTE que está entrando, os atletas, né? Porque um dos objetivos principais dessa live, né, Sani, é a gente fazer a nossa apresentação aos atletas do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG,
a gente que está começando o departamento médico lá, então essa live tem um direcionamento específico para eles, mas também acabou sendo uma live que muitos outros atletas e médicos e educadores físicos, nutricionistas, psicólogos também estão interessados em assistir, porque o assunto é esse, né? O assunto do momento é exatamente esse. Para quem não sabe, eu também sou ciclista. Quem me encontrar correndo nas montanhas de Minas também, provavelmente sou eu mesmo. E a Sânia é uma praticante de CrossFit, né? Não parece aqui, porque ela está de longe aqui, mas ela também é uma esportista. Então, nós somos dois esportistas trabalhando no Centro de Treinamento Esportivo. Sânia, é um prazer trabalhar com você e eu só quero informar para os nossos ouvintes aqui que nós vamos tentar fazer a divisão disso em três partes, né, nossas, e uma parte de perguntas e respostas. E a gente, se for necessário, talvez a gente até entre novamente, caso a gente não tenha o tempo suficiente, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer nesse tempo que nos resta aqui. Então, gostaria que você, né, se apresentasse e já começasse na nossa primeira parte, como a gente dividiu, para a gente conhecer um pouquinho da epidemiologia, do quadro clínico, né, do Covid, o tempo de incubação, algumas coisas que nós preparamos mais básicas para depois entrar no assunto direcionado diretamente para os atletas e para o nosso público-alvo. Ok? Certo. Bom dia, Marconi. Bom dia aí para todos os atletas, para os professores, para toda a equipe técnica do CTE. Eu queria agradecer o convite do professor Reginaldo, a possibilidade da gente fazer essa live, falar um pouquinho aí sobre a infecção pelo Covid e principalmente das maneiras da gente evitar a disseminação, procurar esclarecer um pouquinho alguns pontos. Então, vou começar aqui falando um pouquinho sobre epidemiologia. Como que a gente está hoje, aliás, como a gente estava ontem no mundo, né? Isso pode já ter mudado. Então, até o dia de ontem, a gente tinha um número de infectados em torno de 5 milhões e 500 mil pessoas no mundo todo, com o número de mortes próximo a 350 mil no mundo. No Brasil, a gente tinha um dado em torno de 392 mil infectados, com 25.500 mortes, né? É uma pandemia, atinge o mundo todo e não é diferente aqui. E em Minas Gerais, a gente vê dados melhores do que a gente observa no restante do Brasil. Aqui a gente tem em torno de 7.500 pessoas com diagnóstico firmado da infecção pelo Covid. A gente sabe que isso é muito subdiagnosticado, né? A gente só testa os pacientes com sintomas mais graves, então é claro que isso está subnotificado. A gente tem aqui um número de óbitos em torno de 234 óbitos em Minas Gerais, mas considerando o tamanho do nosso estado e a população que a gente tem, é bem menor do que o restante do país. Talvez isso pelas medidas de isolamento mais precoce ou mais feitas no momento inicial dessa pandemia. Belo Horizonte, a gente tinha até ontem um número de 1.500 casos confirmados, em torno de 1.500, com 43 óbitos. Eu gosto sempre de analisar assim, algum fato, algum dado positivo, eu acho isso importante. E o que a gente vê? Taxa de letalidade. A taxa de letalidade é o número de óbitos em relação ao número total de pessoas infectadas. E a gente vê que no Brasil e no mundo isso é parecido, em torno de 6,3%. Mas a gente vê que em Minas Gerais essa taxa de letalidade ela é menor. Ela está em torno de 3,1%. Em Belo Horizonte, 2,9%, o que é muito bom. Essa taxa de letalidade, ela considera, né, quanto mais testado, mais exames a gente fizer, a gente tende a ter uma taxa de letalidade menor. Isso também tem outros fatores envolvidos, idade da população, etc. Mas Belo Horizonte, a gente com um nível de 2,8% de letalidade. Isso está mais comparável com a Coreia do Sul, que tem essa taxa de letalidade em torno de 2,4%. E que é um dos países que testou muito diferente da gente. A Alemanha testou muito e a taxa é em torno de 4,7%. A Itália teve uma letalidade muito alta, em torno de 14%.
talvez, muito provavelmente, pelo número grande de idosos na sua população, além de também não ter feito assim, uma testagem tão grande quanto outros países do mundo. Mas isso é só um dado, né, para a gente já pensar que essa semana Belo Horizonte reabriu parcialmente o comércio, né? Nós estamos na expectativa da vida começar uma rotina mais próxima ao normal de antes. Então, isso faz com que a gente tenha que ser mais firmes assim nessa flexibilização, mais firmes no sentido de nos proteger e tentar evitar a infecção. É ótimo que o comércio esteja aberto, é ótimo que as coisas voltem a funcionar, mas a gente tem que tomar algumas medidas, nós vamos falar sobre isso aqui durante a live. Quais são os sintomas da infecção pelo coronavírus? A primeira semana, geralmente, ela passa com sintomas muito leves, né? Quando a pessoa tem sintomas, são sintomas leves e muito parecidos com os sintomas de uma gripe, de um resfriado comum. Tosse, febre, cansaço, dor no corpo, às vezes dor de garganta, nariz entupido, nariz escorrendo, uma falta de apetite. Chama muita atenção nos pacientes com coronavírus uma perda do paladar e perda do olfato também. Tem casos que evoluem com dor abdominal, evolui com diarreia. Então, assim, todos esses sintomas são muito comuns a várias outras viroses. O diagnóstico de certeza pela clínica é muito difícil. No momento epidemiológico que a gente tem uma grande quantidade de pessoas infectadas, qualquer pessoa com esses sinais, a gente já pensa como primeiro diagnóstico COVID, a gente já tem que ter medidas de isolamento e medidas de proteção para essas pessoas. Então, a doença evolui. Quando sintomática, nos casos leves, na primeira semana, com esses sintomas que eu relatei. Quando a pessoa vai evoluir para um quadro mais grave, isso tende a acontecer na segunda semana. Então, passa uma semana com sintomas mais leves, depois do 7º dia, começa o quadro de falta de ar, que pode se agravar, um quadro de febre persistente. Esses dois são sinais de alerta. Quer dizer, a segunda semana de quadro infeccioso, se eu tiver alguma piora, esse é o momento de procurar um atendimento para, eventualmente, avaliar a necessidade de internação e alguma medida para o suporte ventilatório. Como que acontece? 80% das vezes a pessoa vai ter um sintoma leve ou não vai ter nem sintoma. Isso acontece com a maioria das pessoas. 14% dos pacientes que têm sintoma, eles vão evoluir para essa segunda fase que precisa internação. E em torno de 5% das pessoas vão precisar de um internamento em CTI. Esses são os pacientes graves. Esses são os pacientes que vão evoluir com insuficiência respiratória, vão precisar de ventilação mecânica ou de outros suportes. Essa fase é uma fase que a gente vê uma inflamação difusa muito importante, muito significativa nos pacientes com coronavírus. E qual que é a importância disso? Esses pacientes, eles vão estar internados no CTI, eles têm uma internação prolongada. A mortalidade é muito alta entre esses pacientes, a metade deles tem morrido, apesar de todo o tratamento, do tratamento de suporte nesse momento. Com isso, internação prolongada, a gente acaba tendo uma deficiência de leitos, né, para atender toda a população. Então, por isso também é importante o isolamento, a gente diminuir o contágio dessa doença. É uma doença que, diferente das outras, ela tem um curso muito longo. A internação vai durar 3, 4 semanas. O óbito geralmente acontece depois de 2 a 3 semanas de internação. Isso é muito significativo. Em relação ao acometimento cardiovascular da infecção pelo Covid, ele é muito frequente entre os pacientes que estão hospitalizados. Em torno de 25%, quer dizer, cada 4 pacientes internados, eles vão ter um acometimento cardíaco. Isso é diferente das outras infecções, das outras viroses, que giram em torno de 1%. A gente não tem dados para dizer que os pacientes que têm sintomas leves ou que não têm sintomas, que eles não terão acometimento cardíaco. Isso pode acontecer. Então, é uma das coisas que nos chamam a atenção, né? Quando consideramos que estamos lidando com atletas, quer dizer, quem não teve sintoma, quem não teve sintoma leve, será que ele tem algum grau de acometimento cardíaco? Será que isso pode limitar ou expor em risco, né?
na volta ao treinamento, a gente vê também que tem alguns relatos de morte súbita em pessoas com sintomas leves que não estão nem internados. Será alguma miocardite? Será algum acometimento cardíaco, uma arritmia? Então, isso tudo faz com que a gente tenha que ter um cuidado maior ainda em relação a essa doença. Os fatores de risco, a gente ouve muito falar, né? As pessoas estão mais predispostas a ter um quadro clínico mais grave, mais significativo. Então, quem são elas? São os pacientes idosos, as pessoas acima de 65 anos, os cardiopatas, a pessoa que tem algum problema de coração, ela tem um risco muito maior da infecção, de ter um quadro grave pela infecção do Covid. Os hipertensos, que são as pessoas com pressão alta, a pressão alta, vocês já devem ter ouvido falar, pai, mãe ou familiares, é muito comum no nosso meio e ela aumenta muito o risco de uma evolução ruim no caso da infecção pelo Covid. Além disso, a gente tem diabetes, as pessoas obesas têm um risco maior, tem os pneumopatas, as pessoas com algum grau de imunossupressão, as pessoas com AIDS e outras patologias. Essas são as pessoas particularmente vulneráveis à infecção pelo coronavírus, né? Vulneráveis a um quadro clínico muito grave, a internação, a morte. Entretanto, os jovens, eles são menos acometidos de forma grave, mas isso não é igual a zero. Então, não é porque eu sou jovem, que eu sou atleta, eu não tenho nenhum fator de risco, que eu estou completamente isento de risco de ter algum acometimento cardíaco, uma internação e mesmo evolução para óbito. É bem raro o acometimento da criança de doença grave, no jovem também ele é raro, mas a gente vê aqui em Minas Gerais foram reportados 8 óbitos de pessoas sem nenhum fator de risco. Lembrando que o número de óbitos está em torno de 240, é um número pequeno, mas a gente vê pessoas variando de 23 a 57 anos, essa faixa etária não é considerada risco e que não tem nenhum outro fator de risco, que evoluir para óbito. Por quê? Essas pessoas desenvolvem uma resposta inflamatória intensa e a gente não sabe predizer quem é que vai desenvolver essa resposta, quem não vai. Então, eu, mesmo estando fora do grupo de risco, não posso me considerar imune a isso. Pode acontecer. É menos frequente do que a pessoa que tem o fator de risco, mas não é igual a zero. E se isso acontece na nossa família, com a gente, com alguém próximo, essa estatística já não importa muito para a gente. Cada acometimento, cada óbito é 100%. Vou falar aqui agora um pouquinho sobre o período de incubação. Quando você tem contato com a pessoa que está com o vírus, a partir daquele momento, qual o tempo que pode aparecer os sintomas? Então, a partir do momento que eu tive o contato, o aparecimento dos sintomas se dá em torno de 4 a 5 dias. Sendo que isso pode se postergar alguns casos, indo até 11 ou 14 dias, até por isso esse tempo de isolamento pós-contato, né, para a gente observar se vai ter aparecimento de um sintoma ou não. E como que se dá a transmissão, que é o mais importante? O coronavírus é uma doença que não tem tratamento específico, é uma doença que ainda não tem vacina, então a gente tem que evitar a transmissão. É por aí que a gente tem que agir nesse momento. A transmissão do coronavírus, ele se dá geralmente de forma direta, por contato direto, através de gotículas. Quando a gente conversa, a gente acaba emitindo um pouquinho de gotículas. Quando a gente tosse, espirra, essas gotículas se propagam a uma distância maior. Então, se tem uma outra pessoa próxima que tem contato, ela pode se infectar. Também a gente pode ter um contato indireto. De repente, essas gotículas se depositam em alguma superfície e logo outra pessoa tem contato, coloca a mão na superfície, coloca a mão na boca ou nos olhos, ela também pode se contaminar. A gente tem um estudo que foi publicado no New England, em abril desse ano, mostrando que o vírus ele pode ficar viável durante alguns dias. Ele pode ser viável até 3 dias. Então, até 3 dias dele estar na superfície, se eu toco ali e coloco a mão na boca, eu posso me infectar. Em alguns outros materiais, a viabilidade é menor. No papelão, por exemplo, em torno de 8 horas. No aço, em torno de 48 horas. Mas existe essa chance, então, de contaminação indireta através de algum local contaminado. E qual que é o período de transmissão?
Uma vez que eu tenho sintoma, eu vou transmitir a doença, infelizmente, não somente durante o período dos sintomas. Essa transmissão começa numa fase assintomática, cerca de 2 dias antes do aparecimento dos primeiros sintomas. E o pico de transmissão, o momento que ela vai se acontecer de forma maior, vai ser poucas horas antes do aparecimento dos sintomas. Então, o assintomático pode estar transmitido. Durante a primeira semana do quadro de infecção, essa possibilidade de transmissão ela vai diminuindo, mas ela continua acontecendo. Eu acho que essa primeira fase, Marconi, era isso que eu ia falar, né? Dessa parte de transmissão que é muito importante. Agora segue falando um pouquinho mais sobre o acometimento aí do Covid. Ok, não, é justamente isso. Eu queria que você fizesse essa explanação inicial, justamente para a gente começar o nosso debate e ir para as outras partes subsequentes da nossa apresentação. Como vocês podem ter percebido, né, todos os atletas que estão nos assistindo e toda a equipe técnica, não é uma situação banal, né? Nós estamos diante de uma pandemia onde os riscos eles são reais e onde as pessoas podem ser impactadas mesmo fora do grupo de risco. Então, quando a gente fala de atletas que normalmente vão ter cursos, né, ou assintomáticos ou pouco sintomáticos, que a gente chama de oligossintomáticos, a gente está diante de uma população que pode ser veículo de uma contaminação de muitas outras pessoas. E quando elas retornam para casa, elas podem também infectar os seus parentes e etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é uma gripezinha, pode ter repercussão muito significativa. E uma coisa que eu queria acrescentar, Sani, que eu acho que é muito importante, que é uma doença que pode atingir vários outros sistemas, né? Ou seja, para que o atleta possa entender, e às vezes ele não era da área médica e fica assim, mas como assim? O negócio é uma gripe e vai afetar o meu coração? O negócio é uma gripe e eu posso ter tipo um AVC ou uma coisa desse tipo? Estamos diante de um vírus, né, que embora seja conhecido já há algum tempo, ele tem uma manifestação clínica que tem realmente levantado muita pesquisa no mundo inteiro. Todo mundo está estudando sobre isso e existem várias incertezas, né? Nós estamos diante de uma pandemia de incertezas. Então, só para que vocês entendam, né, principalmente os atletas do CTE e outros atletas que eu sei que estão nos assistindo, quando nós falamos de uma reação inflamatória, essa reação inflamatória, ou seja, essa reação imunológica, né, de defesa do organismo contra o vírus, pode gerar o que a gente chama de uma agressão mediada por uma inflamação, ou seja, um processo inflamatório que pode atingir o coração, gerando uma coisa que chama miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco, e isso pode ter vários graus leves, graus às vezes que passam desapercebidos, e situações muito graves, como uma miocardite, quando o coração se dilata e você tem uma insuficiência cardíaca, né? Ou seja, você tem um déficit no rendimento do seu esporte, da sua atividade física, e isso tem que ser investigado. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, né, que é o acometimento cardíaco de uma maneira mais específica. Mas a gente não pode esquecer do acometimento pulmonar e também do acometimento do ponto de vista da coagulopatia. O que é? Que são situações onde o vírus também pode estar responsável por AVC, embolia pulmonar e outras tromboses venosas que podem acometer o pulmão ou os membros ou mesmo o cérebro. Ou seja, é uma situação de exceção, não é, obviamente, uma questão muito frequente, mas que a gente tem que lembrar. E também, em casos mais graves, a insuficiência renal. Então, nós estamos diante de um vírus muito perigoso, que a gente não pode simplificar, né? Quando o problema é grande demais, existe uma pulsão humana de negá-lo, né? Ou seja, nós acabamos negando o problema. Então, a gente não pode negar que o problema existe e ele é realmente muito significativo. Então, entrando agora nessa questão específica do isolamento, que todos vocês estão submetidos, não tem ninguém treinando no centro de treinamento do mundo inteiro, né? Ou seja, alguns esportes estão retornando agora, como o futebol, que nós vamos falar daqui a pouco, mas os clubes, por exemplo, né, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de São Paulo, os clubes tipo o Minas Tênis Clube, o Olímpico, o Ginástico, em São Paulo também, os clubes lá, nenhum deles retornou às atividades
esportivas do ponto de vista não só dos atletas, mas também dos sócios. Então, todos estão estudando os protocolos em outros países de como que isso vai repercutir nesse retorno, porque se a pessoa, né, igual Minas Gerais, que está conseguindo um controle tão bom, e a gente retorna talvez um pouco antes do momento correto, sem um nível de informação mais adequado de como voltar, a gente pode estar comprometendo todo esse trabalho bem feito que a gente está fazendo em Minas Gerais. Então, é necessário que a gente volte com muita responsabilidade e com muita atenção. Então, eu acredito que os atletas do CTE estejam recebendo informações dos seus treinadores, da equipe técnica, de como fazer treinamento em casa, né? Ou seja, em Belo Horizonte e em várias cidades do país, nós não temos um isolamento que esteja proibindo as atividades físicas ao ar livre. Só que é necessário um bom senso, né, de usar, né, de estratégias onde você vai evitar aglomerações para fazer esses treinamentos fora de casa. Se você não tem muito espaço dentro de casa, né, você como atleta vai precisar se exercitar fora do ambiente domiciliar, mas é importante que você não se coloque em risco e não coloque outras pessoas em risco, porque sendo atleta e sendo uma pessoa jovem, você provavelmente pode ter algo pouco sintomático ou assintomático e, de repente, você está transmitindo o vírus para os seus parentes e para pessoas com as quais você irá treinar ou encontrar. Então, quando a gente fala de isolamento de atleta, a gente precisa também tomar muito cuidado do que o atleta está fazendo no seu ambiente domiciliar. Será que ele está tendo cuidado com a sua dieta? Será que ele está evitando ganhar muito peso? Será que ele está fazendo algum tipo de treinamento, mesmo em nível diferente do que ele fazia no centro de treinamento, mas para que ele não se descondicione totalmente? Por que isso é importante, né? A gente sabe um pouquinho da questão da janela imunológica, que quando a gente faz treinos exaustivos, principalmente atletas que fazem treinos exaustivos, você teoricamente teria uma teoria da janela imunológica aberta. Em atleta que tem um costume maior de fazer treinos exaustivos em alta intensidade, isso, né, se fosse totalmente verdade, nós teríamos um tanto de atleta com a janela imunológica aberta e tendo um tanto de virose. É claro que cada atleta tem algumas particularidades, mas como eles já estão acostumados a treinamentos de alto rendimento, de alto volume, alta intensidade, eles estão relativamente protegidos dessa janela imunológica aberta. Não estão imunes, mas eles podem ficar mais susceptíveis. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque quando eles entrarem no processo de destreinamento, que é o que pode estar acontecendo com muitos deles agora, na ânsia de voltar na alta intensidade, eles podem entrar no processo de susceptibilidade a essas infecções. Então, até o retorno, quando o retorno estiver disponível no centro de treinamento, esse retorno precisa ser gradual, porque se ele fizer estímulos exaustivos da maneira como ele estava acostumado, aí ele sim pode entrar na teoria da janela imunológica aberta e ficar suscetível à infecção pelo Covid e outras infecções. Por quê? Porque essa infecção ela veio para ficar, né? Ou seja, o Covid não é um vírus que vai passar, mês que vem está todo mundo normal, todo mundo indo no cinema, indo aos jogos. A gente está vendo a dificuldade, que é o ponto que nós vamos falar um pouco mais agora, sobre como retornar às atividades em academia, nos centros esportivos, nos times de futebol. Ou seja, está todo mundo estudando isso de uma maneira muito séria, justamente para a gente não colocar tudo a perder e não colocar vidas em jogo. É claro que existe um dano econômico enorme, mas se a gente tiver um nível de contaminação que nós estamos, que é o que eu vou entrar agora, talvez um pouco nessa terceira parte, e depois a gente pode ir e voltar, viu, Sani, para falar sobre isso novamente, mas é a questão de você, fazendo essas medidas de isolamento, não começando antes da hora, a gente consiga achatar a curva e começar a ter casos cada vez menos frequentes, ou seja, muitos casos curados e um número de infecções menor, como está acontecendo nos Estados Unidos, como está acontecendo na Europa, e que estão reabrindo, né? Na Alemanha, por exemplo, o futebol alemão está retornando. Só que nós vamos falar aqui um pouquinho das dificuldades de retornar mediante uma situação onde você pode
estar achatando a curva e, de repente, ter um aumento, né? O número de reinfecção aumentar. Então, eu acho que a gente precisa compreender o que está acontecendo no mundo. De certa maneira, o Brasil deveria estar vendo o que está acontecendo no mundo, e isso pode não estar acontecendo da melhor maneira possível se as autoridades tiverem um ímpeto de reabertura muito precoce agora, sem aguardar alguns elementos que estão acontecendo, né, no mundo. Então, a gente precisa ter muita cautela antes de falar assim, não, vai estar tudo normal, não é muito bem assim, temos que ficar atentos. Sandy, você queria complementar alguma coisa dessa parte, que a gente vai acabar voltando em alguns aspectos, principalmente da parte cardiológica e tudo, mas eu queria que você complementasse de alguma forma o que eu não falei nessa minha explanação. Não, é isso mesmo, reforçar assim, toda essa gravidade de outros acometimentos, né? Toda a gravidade da situação no mundo, como que isso impactou a vida de todos, né? É algo impensável alguns meses atrás que pudesse ter uma interferência tão grande na nossa vida. E não é à toa que todo mundo parou, né? Então, realmente não é uma coisa tão simples. A gente tem que tentar, assim, retomar as atividades, né? Mas a gente tem que fazer isso com cautela mesmo, com a maior segurança possível, né? E com essas medidas aí de flexibilizar, mas manter mesmo o isolamento, com as medidas para evitar o contágio. Uhum. Uma coisa que eu queria até falar, não sei se seria melhor falar agora do que ou daqui a pouco, né? É um pouquinho daquele fluxograma que a gente viu em algumas publicações recentes voltados diretamente para o atleta, né, Sani? Ou seja, aquele atleta que tem o COVID positivo e aquele atleta que tem sintomas, mas ainda não detectou nenhum teste sorológico, nenhum tipo de exame detectou, mas que está com esses sintomas e tudo, né? Então, eu gostaria de entrar agora numa parte que fala um pouquinho da história de alguns clubes alemães, e vou falar de um exemplo nacional, no caso do Flamengo, só para a gente ter uma ideia do que nos aguarda em termos de retorno, né? Então, Sani, depois se precisar de voltar em alguma coisa, a gente volta, mas só para a gente abranger tudo que a gente estava imaginando falar, né, nessa live. Então, eu queria já entrar nesses exemplos nacionais, né? Ou seja, nós falamos da importância do achatamento da curva, da redução do número de casos, para a gente começar a pensar em reabrir. Nós estamos na semana importante, que é de reabertura do comércio aqui em Belo Horizonte, né? O prefeito tem feito essas medidas escalonadas, então provavelmente isso vai em algum momento chegar nas academias, nos clubes, né? Nos times e etc. Então, dentro do exemplo nacional que eu queria dar, o Flamengo, né, que eu conversei ontem com o médico do Flamengo, eu agradeço muito, queria mandar um abraço para o professor Serafim Borges, que me deu alguns dados importantes, que mostrou também um pouco da complexidade desse retorno, que eu acho que é o que as pessoas, os atletas do CTE e a equipe técnica gostariam de saber. O Flamengo e outros times aqui de Minas também, no Atlético, o Cruzeiro, estão testando todos os seus atletas, certo? Então, antes de colocar o pessoal de volta para treinar, vai ser importante uma avaliação desses atletas e a testagem. Depois a Sani vai falar um pouquinho sobre essa questão da testagem. E aí, no Flamengo, eles testaram em torno de 230, 240 pessoas, desde atleta, equipe técnica e parentes, e tiveram um resultado positivo. Isso está na mídia, então eu não estou fazendo nenhum tipo de disposição, isso já está divulgado na mídia, em torno de 38 pacientes, ou 33 ou 38 atletas ou equipe técnica afetados. E aí eles foram isolados e tudo, e começaram então as atividades com esse grupo que deu tudo negativo, certo? Mas qual é a complexidade disso? É o que a gente chama de retestagem semanal e também de medida de temperatura, questionários e tudo. Ou seja, por que a gente vai testar esses atletas semanalmente? Justamente por conta da primeira parte da Sani, ou seja, muitos desses atletas vão ser assintomáticos ou pouco sintomáticos, na maioria das vezes assintomáticos, e podem estar carregando vírus. Então, a testagem de forma repetitiva, ela se faz presente por esse motivo.
ela se faz necessária por esse motivo. E aí você vai detectar aqueles atletas, e aí eu queria falar um pouquinho dessa questão técnica, de quando você detecta um atleta que tenha o exame sorológico ou PCR, né? O PCR é um exame que detecta o RNA, ou seja, parte, né, do material genético do vírus, então é um exame importantíssimo. Então, quando você tem atletas que não têm sintomas, mas que têm o exame alterado, a gente vai tirar ele do treinamento, seja ele domiciliar, seja já no clube, por 2 semanas. Ou seja, ele está sem sintoma, ele tem um teste positivo, ele é um atleta. E aí, depois de 2 semanas, você vai avaliar esse atleta, ver se ele está realmente assintomático, você vai fazer um eletrocardiograma, daí a importância da parte cardiológica, e se ele estiver realmente assintomático, com eletro normal, ou seja, ele passou todo o processo de uma maneira assintomática, não teve nenhum tipo, né, de alteração que a gente julgasse importante do ponto de vista cardiológico, somente, né, achados de uma virose comum e tudo, aí ele vai estar elegível para treinos de alto rendimento. Só que esse fez um fluxograma pelo braço assintomático. Agora, se eu tenho um atleta sintomático, do ponto de vista, né, de uma virose e tudo, aí a gente vai ter que fazer uma avaliação dele mesmo. Ele está sintomático, e aí você vê em qual braço que ele se encaixa. Se ele não teve nenhum achado também eletrocardiográfico compatível com a alteração cardiológica, se os exames que a gente vai pedir de sangue, inflamatórios ou de uma lesão miocárdica vierem negativos, nós vamos, né, interromper esse atleta, né, e ele não tem, obviamente, nenhum sintoma cardiológico e está tudo negativo, e então, ou seja, não tem nada típico de miocardite, de acometimento cardíaco nesse atleta, a gente vai parar esse atleta por 2 a 4 semanas, e aí, depois dessa parada de 2 a 4 semanas, a gente vai reavaliar esse atleta, né, que começou sintomático, que está no braço sintomático, Covid positivo, e aí a gente vai fazer eletro, vai fazer eco e talvez até outros exames para que a gente possa liberá-lo efetivamente para ele se tornar elegível para o esporte de rendimento. E agora falando um pouquinho daquele que a gente percebeu que tem alterações compatíveis com lesão miocárdica. Essa pessoa apresentou com sintomas respiratórios e eventualmente começou a ficar cansado, diminuiu o rendimento, dor nas costas, dor abdominal, ou seja, achados inespecíficos de uma virose que podem estar também ocultando uma lesão miocárdica. E aí você vai fazer todo aquele processo de investigação, aí vê aí coisa alterada, o eletro alterou, o eco está um pouco alterado, aí começa aquela história. Então você tem um quadro de miocardite declarado, né, bem estabelecido, e esse atleta que teve acometimento cardiológico, esse vai entrar no protocolo das diretrizes de uma miocardite. Então, é possível que gaste no mínimo 4 a 6 meses para a gente pensar em liberá-lo para as atividades esportivas de alto rendimento. Então, é muito importante nós não facilitarmos uma infecção, que a Sani falou muito bem, é que a gente não sabe se esses atletas que têm poucos sintomas ou são assintomáticos não terão também lesões miocárdicas que num primeiro momento você não vai perceber e que no futuro você vai precisar de estudar esses atletas do ponto de vista cardiológico. Então, nós estamos diante também de uma nova avaliação pré-participação a partir de agora. A partir da pandemia, nós teremos atletas submetidos a um grande número de infecções viral, né, pelo vírus, pelo Covid, e que poderão ter algum tipo de sequela que não vai ser identificado no primeiro momento e que no rastreio, né, no rastreamento desses atletas, né, nos clubes, nos times, nas equipes todas, a gente pode perceber algo que nós não perceberíamos se não houvesse a pandemia. Então, eu acredito que nós estamos diante de uma nova fase até da avaliação que a gente chama de avaliação pré-participação. Mesmo naqueles casos, né, igual eu falei, aquela pessoa no braço que teve uma lesão do miocárdio, esse atleta tem que ter muito cuidado em cima dele. Mas aquele atleta pouco sintomático ou sintomático, esse tem que ficar de olho nele também,
Por quê? Porque a gente pode deparar com algumas surpresas no decorrer do tempo. Então, daí a importância de ter um eletrocardiograma, né? Eu acho que todas as equipes têm um eletrocardiograma no seu staff, um ecocardiograma de qualidade, um aparelho de ecocardiograma. Eu e Sânia, nós somos ecocardiografistas, estamos acostumados a fazer ecocardiogramas de atletas e sabemos que existem atletas que podem ter alterações adaptativas relacionadas ao atleta. O coração pode crescer, o coração pode ter algumas características desencadeadas pelo treinamento de alto rendimento. Porém, essas características também se confundem com algum tipo de lesão miocárdica pelo COVID ou por outros vírus. Então, ter um aparelho de ecocardiograma no centro de esportes, né, seja qualquer que seja, é muito importante, né? Ou seja, o staff médico agora, ele que já era importante, vai se tornar ainda mais importante nesse novo normal que está sendo instituído após a pandemia. Sânia, pode me ajudar aí, que eu acho que eu já falei bastante. Marconi, eu vou falar agora um pouquinho sobre os testes, né, diagnósticos, depois eu volto para umas medidas básicas de prevenção que eu acho que são muito importantes. Então, assim, o teste diagnóstico, o que a gente usa para o diagnóstico da COVID? Nos primeiros 7 dias, a gente tem o exame que chama PCR, que nada mais é do que a detecção direta do vírus. Mas, apesar de ser um exame muito bom, é um exame também que não é 100% de acurácia. Então, se você tem um caso positivo, um caso com suspeita forte, você tem um exame que vem negativo, você deve colher uma nova amostra e repetir esse exame. Então, a primeira semana de sintomas, o exame que a gente tem para o diagnóstico é o PCR. Passado dessa primeira semana, começam a aparecer os anticorpos, né? A gente tem aquela janela imunológica, a gente tem exposição ao vírus, o corpo começa a produzir esses anticorpos. Então, a partir da segunda semana, os testes sorológicos começam a ter algum valor. Para o diagnóstico do paciente sintomático, a gente usa mais mesmo o PCR, mas eventualmente um paciente que tem uma internação que esteja no quadro mais avançado, que internou depois da primeira semana, então já tem alguns dias de infecção, a gente poderia até usar o teste diagnóstico para detecção de anticorpos, IgM e IgG. E qual que seria o tempo melhor? Até 7 dias, PCR. Depois de 7 dias, a gente pode começar a usar os testes sorológicos. Mas para melhor acurácia dos testes sorológicos, isso aconteceria depois do 19º dia, que é onde a gente já teria passado por essa janela imunológica e o exame fica mais fidedigno. Ou seja, não temos nenhum exame que é 100% eficaz, claro. Então, a gente precisa relacionar isso à fase de infecção para escolher o exame que a gente vai fazer e sabendo que ele tem as suas limitações. Quando eu digo teste sorológico, eu digo o teste sorológico vai ser executado no laboratório com algumas técnicas específicas. O teste rápido, né, que a gente tem disponível, a gente tem ele de duas formas. A gente pode detectar anticorpo ou a gente pode detectar o antígeno ou alguma proteína do vírus. Estes testes rápidos, eles são mais baratos, eles estão mais disponíveis, dão resultado em 15 minutos, né? Isso seria muito bom. Entretanto, esses testes, eles não estão bem validados. A gente não deve usá-los para diagnóstico. E precisa também de uma validação local, né? De cada marca de testes. Então, assim, não é algo confiável. A gente teria mesmo os exames sorológicos laboratoriais e o PCR, dependendo da época da evolução. Isso sobre o diagnóstico. Vou falar um pouquinho aqui, é até uma coisa básica, mas eu acho que é muito importante para a gente prevenir a transmissão do COVID. Seriam medidas que a gente tem que tomar nesse momento que a gente está em casa, mas são medidas que a gente deve tomar quando a gente retornar aos treinamentos. Então, são medidas simples, mas muito importantes. Então, assim, aglomeração, festa é alguma coisa que está muito fora muito fora nesse momento. Então, não posso nem pensar nessa possibilidade de ir para local cheio. Devo evitar. Sair de casa, realmente a gente deve sair para o trabalho, sair bem direcionado, sem sair para passear, sem ficar muito tempo na rua.
Preciso usar o transporte público? Vou tentar usá-lo num horário de menor fluxo, para ter menos contato com outras pessoas. O que muito tem se falado, etiqueta social, uma coisa que veio para ficar. Se eu estou com sintomas, se eu vou tossir, se eu vou espirrar, eu preciso cobrir a boca. Se eu tenho um lenço de papel descartável, eu vou usá-lo, vou descartar e depois vou higienizar as mãos. Se eu não tenho, posso usar o cotovelo, cobrir a boca para poder espirrar. A gente vê que isso é uma barreira, já que é através das gotículas que eu posso me contaminar e contaminar o outro, essa é uma forma de barreira. Vou diminuir a transmissibilidade. As máscaras, elas agora já são de uso obrigatório e são importantes, mas é importante eu usar, é importante o outro usar. Se eu faço isso, eu diminuo muito a transmissão do vírus. Mas tem que estar atento, que eu devo trocá-la a cada 3 horas, se ela estiver úmida, se tiver qualquer secreção, isso tem que ser trocado com uma frequência ainda maior. Lavar as mãos, né? A gente tem que estar sempre lavando a mão. Ela vai ser um veículo. Eu posso encostar em algo contaminado, ou eu posso transmitir a infecção através das mãos que foi na boca, nos olhos. Então, é lavar pelo menos 20 segundos, água e sabão. Se eu não tenho álcool gel, álcool gel vai estar disponível, né, em todos os lugares. Quando tiver o retorno ao treinamento, ele vai estar disponível em vários locais do centro de treinamento. Distância, eu preciso manter, estou de máscara ou não, mas eu preciso manter uma distância, pelo menos 1,5 metro, 2 metros, em repouso. Para eu voltar à atividade física, eu acho que assim, 2 pontos eu devo pensar sempre. Primeiro, a chance de eu estar infectado e não ter a doença. Então, assim, eu estou infectado, mas eu não quero passar a doença, e pensar, o outro pode estar infectado e eu não quero pegar. Então, é sempre um cuidado de mim com o outro e do outro comigo. Então, isso é muito importante. Então, pensando em voltar à atividade física, qual que é a atividade física melhor? Atividade física ao ar livre, você tem uma chance menor de contágio. Teve um estudo belga-holandês e que ele fez uma simulação de como as gotículas se espalham. Isso não é um estudo com o Covid, mas para avaliar como que se espalha a gotícula enquanto a gente está se exercitando. E aí foi visto que aquela distância de 1,5 a 2 metros não seria segura durante a atividade física. Então, se eu estou caminhando, essa distância seria em torno de 4 a 5 metros. Se eu estou correndo 10 metros, se eu estou pedalando 20 metros. Então, nesse momento, se eu vou pedalar, se eu vou correr, eu tenho que tentar fazer isso sozinho. É a forma de menor risco, menor contato com outras pessoas. Se eu vou fazer isso acompanhado, que seja alguém da minha família, do meu núcleo familiar que eu tenho contato diário, menor risco. Quando a gente voltar aos treinamentos, a gente vai ter o cuidado de fazer grupos menores de treinamento e grupo mais fixo, né? Para a gente não ter contato com várias pessoas, diminuir um pouco esse contato. Quando estou fazendo atividade física com outras pessoas, o uso da máscara é aconselhável, né? Se eu estou usando máscara enquanto estou pedalando, a distância de segurança já passaria a ser 6 metros e não 20 metros. Se eu estou correndo, se eu estou andando, se eu estou pedalando, melhor que seja um ao lado do outro e não um atrás do outro. Tá sempre lavando mão, água e sabão, álcool gel. Terminei de treinar, tenho que limpar todo o equipamento. Antes de treinar, limpar todo o equipamento também. Para os treinos, a gente vai ter sempre o menor número possível de pessoas necessárias. Então, toda a parte técnica, comissão técnica, qualquer outra pessoa do staff que estiver presente, todos usando máscara o tempo todo. Os atletas devem chegar sempre de máscara. Idealmente, fazer atividade física com máscara, mas talvez isso não seja possível, né, para todos os esportes. Mas entrar e sair do centro de treinamento usando máscara, isso é importante. Muito importante. Não posso compartilhar nada, eu não posso compartilhar garrafa, eu não posso compartilhar toalha, eu não posso compartilhar nenhum objeto de treino, porque é um veículo de transmissão. Não devo comer durante o treinamento. Os restaurantes vão estar fechados nesse primeiro momento. Eu vou treinar, eu vou chegar a fazer a minha atividade física e vou sair rápido. Vou deixar para tomar o banho em casa. É o mínimo de tempo possível dentro do centro de treinamento. Os vestiários, nesse primeiro momento, vão estar fechados. E uma coisa muito importante, se eu tenho sintoma, não vou treinar.
Se eu tive sintoma, vou ficar 14 dias longe de outras pessoas. Isso é muito importante, não só no treino, que eu poderia expor outras pessoas ao risco. Se a gente tiver qualquer surto dentro da área de treinamento, a gente vai ter que fechar. Então, é uma coisa que volta para todos. Então, realmente, tive contato com alguém que tem suspeito ou que tem Covid, ou eu mesmo tive sintomas, ficar em casa 14 dias. Provavelmente vamos ter questionários diariamente para reforçar todos esses sintomas, né? Para ajudar a pessoa a se lembrar se teve, possivelmente medida de temperatura, todas essas coisas que a gente tenta fazer o diagnóstico da doença para evitar a transmissão. Mas como a maioria é assintomática, então essas medidas, além dessas, essas medidas de higienização, elas são muito importantes. Sani, nós estamos entrando nos últimos 3 minutos aqui da apresentação e talvez tem algumas perguntas que são feitas. Talvez eu tenha que encerrar e começar novamente, só para a gente fazer mais uns 15 minutos para responder essas perguntas que foram feitas aqui, que eu estou aberto aqui na tela de pergunta. Eu acho que vai ser interessante a gente encerrar e abrir novamente. Eu te chamo. E aí eu espero que todo mundo entre novamente para a gente responder as perguntas que foram colocadas. Então, vou te chamar novamente só para a gente responder e finalizar, tá bom? Ok. Estou encerrando, mas nós voltaremos, ok? Estamos de volta. Vou só colocar novamente a doutora Sani para a gente terminar essa parte das perguntas. Sani, a gente está de volta, então, com algumas perguntas. E aí eu só queria complementar o que você estava dizendo a respeito da experiência lá no Rio de Janeiro, como é que eles estão fazendo. O Flamengo tem 6 campos de futebol lá distribuídos, é uma área muito grande e tudo, né? E eles estão fazendo treinamentos, né, com grupos separadamente, né, pequenos grupos, né, como você disse, com a equipe técnica toda um pouco mais distante, né, fazendo recomendações à distância e tudo, os vestiários fechados, a cantina fechada, cada um leva o seu alimento e tudo, ou seja, os treinos acabam ficando mais curtos também, e uma coisa importante que muitas vezes a gente fica ansioso tipo, quando é que eu vou poder fazer os treinos coletivos, né? Que são os treinos de contato, né? Seja no judô, seja no futebol, seja no atletismo, onde o contato é muito comum e é muito frequente e tudo. Então, é importante que se diga que eles não estão fazendo coletivos por enquanto, eles estão na fase de retestagem, uma testagem semanal, e somente depois de um determinado ponto, onde até a parte sorológica, né, tiver com mais pessoas imunes, principalmente mais atletas imunes, e também ou negativos, todos com o mesmo perfil sorológico ou mesmo imunes, que esses coletivos vão ser permitidos. Então, existe essa dificuldade de quando você liberar as competições, se o outro time está fazendo o que você fez. Porque se o outro time não fizer o que você fez, aí a gente que leu o protocolo alemão, eles estão né, sugerindo até uma testagem antes do jogo. Né? Ou seja, você vai testar o pessoal no dia do jogo. Ou seja, é uma complexidade enorme e só para as pessoas entenderem, o exame do PCR, né, que é o exame que detecta o RNA do vírus, ele custa em torno de 150 a 200 euros. Né? Não sei aqui no Brasil, mas na Europa ele está em torno de 150 a 200 euros. Aqui a gente precisaria checar quanto que é um exame de PCR. Então, qual clube, numa crise econômica, vai ter dinheiro para fazer essas testagens de uma maneira sistemática? Né? Então, nós estamos diante de um problema que ele é realmente muito grande. Né? E quando você pensa na estruturação de um treinamento onde você tem tantas limitações, por exemplo, as academias desses centros de treinamentos, elas estão fechadas. Quando elas reabrirem, e se você entrar, né, nos sites do CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física aqui de Minas, ou também o Conselho Nacional de Educação Física, ainda não existe uma diretriz específica falando, ó, quando as academias abrirem, o protocolo vai ser esse. Esse protocolo está sendo feito.
Eu sei que esse protocolo está sendo feito pelo Minas Tênis Clube, está sendo feito por outros clubes de Minas e do Brasil. Mas como nós estamos vivendo uma pandemia de incertezas, se nós não tivermos, né, uma deliberação do executivo, né, no caso municipal e até do federal, de que essa abertura e do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, a gente vai ter muita dificuldade de falar assim, olha, o clube tal unilateralmente vai decidir abrir as suas atividades. Ou seja, como que eu vou reabrir as minhas atividades no meu centro de treinamento, ou num time, ou numa equipe de judô, de jiu-jitsu, ou de karatê, ou qualquer outra coisa, se ainda não existe, né, um consenso da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, né, do Executivo Municipal e do Federal. Então, a gente não pode ser também sair na frente demais, querendo abrir sem uma experiência de outros locais. Então, essa experiência do Flamengo, do Leipzig, que é o time alemão, é muito interessante, mostrando, inclusive, as dificuldades que eles estão tendo nesse retorno. Então, quando a gente fala de atleta, né, que, obviamente, eles são menos sintomáticos ou assintomáticos, mas eles podem ser carreadores de uma infecção e atrapalhar, inclusive, se a gente reabrir os clubes, reabre tudo, você pode interferir no achatamento da curva, porque eles vão pegar transporte público, eles vão voltar para casa, eles vão compartilhar outras coisas e tal. Então, só sobre isso, lembrando, né, que na Itália, talvez o campeonato de futebol tenha sido um dos grandes disseminadores do vírus no país, né? Até eles pararem, isso já estava disseminado. E lembrar outra coisa, a gente está num momento da história do coronavírus que é bem diferente do mundo. Todos os outros países que estão voltando, eles já tiveram um pico, estão com controle, estão com casos diminuindo. Nós ainda estamos numa curva ascendente. A gente não sabe como vai se comportar. Mesmo em Minas, que a gente tem uma curva ascendente mais lenta, a gente não sabe se a gente não vai ter um pico, né? Então, assim, a gente ainda não está diminuindo o caso, a gente está aumentando. Talvez ainda bem, aliás, certamente muito mais precoce do que os outros países, esse pensamento da retomada. Então, tudo a gente tem que avaliar. Eu acho que avaliar a experiência do outro é muito bom, e principalmente porque eles estão epidemiologicamente avançados nessa história. Eles já passaram pelo pico, eles estão reduzindo. E nós temos uma situação muito particular, né, Sani? Isso que você está falando é muito importante, mas não esquecer que o Brasil é um continente, né? Então, aqui é como se nós tivéssemos vários países dentro do Brasil, né? Então, é possível que a gente possa pensar que Minas Gerais é um país, né, que está se comportando como a Alemanha, igual a Áustria, igual você falou, ou seja, existe algumas particularidades de alguns lugares, mas quando a gente vai para o Nordeste, ou vai para o Norte, vai para São Paulo, vai para o Rio, o comportamento desses países, entre aspas, é completamente distinto do que está acontecendo. Cada um vai ter o seu tempo, né? Não deve ser tudo simultâneo, né? Exato. Então, a complexidade disso é muito grande. Então, a gente não pode dar o mesmo remédio para todo mundo. Da mesma forma que a gente tem que avaliar um atleta com suas particularidades, porque às vezes você vai ter você vai estar submetido ao vírus de uma determinada forma, a outra pessoa também vai ser submetida da mesma maneira, mas o quadro clínico dela vai ser totalmente diferente do quadro clínico de uma determinada pessoa. Então, fazendo essa, né, inferência para os países, ou seja, o que está acontecendo em Minas está sendo diferente de São Paulo e de certa maneira, dentro do previsto, é como se fossem países diferentes que tomaram medidas em épocas diferentes, em situações um pouco diferentes, ou seja, mais precocemente. O isolamento em São Paulo, por exemplo, não conseguiu chegar a 50%, na maior parte das vezes, 40%, 39%, 35%. Em Minas, aí falando de Belo Horizonte, esse isolamento foi mais eficiente. Então, será que a gente tem pouco caso aqui porque a gente consegue fazer o isolamento que outras localidades não conseguem fazer? Então, assim, precisamos tirar algumas dúvidas. Então, agora chegou na parte da gente responder as perguntas, né? Eu acho que a gente também não pode se alongar demais, né, Sani? E eu vou fazer algumas perguntas aqui para nós dois. E aí eu vou agradecer aqui ao Flávio Doceguiar, ao Bruno Teobaldo,
a Deise Mota, ao próprio Reginaldo, que fizeram algumas perguntas aqui, que é o seguinte, o Flávio pergunta assim, o grande número de mortes por doença respiratória pode conter casos de Covid não testados? Com certeza, né? Eu acho que se você não testa e tem uma situação de uma morte causada por uma doença respiratória e você não conseguiu detectar, né, seja por exame sorológico ou qualquer outro motivo, a infecção pelo Covid, é uma suspeita grande. Você pode não colocar aquilo como Covid e atestar que foi o Covid, mas a chance de ser o Covid nesse ambiente de pandemia é muito grande. É importante que a gente diga também que a gente está entrando numa fase, né, da estação mais fria. Belo Horizonte vai ter 8 graus, 10 graus, ou seja, as doenças respiratórias talvez se tornem mais frequentes agora. Então, vai ser importante uma testagem maior desse público, não só de atletas, mas também de não atletas. A gente também tem que ficar atento a isso. A outra pergunta aqui que eu vou deixar para você aqui, Sani, que você também viu e falou sobre isso, né? É que se no retorno ao esporte após a quarentena, se nós deveríamos recorrer a um teste cardiológico aprofundado em todos os atletas. Se nesse retorno, né, se a gente deveria estudar todo mundo, por tudo isso que a gente falou, se a gente vai ter que estar bem mais atento a essa parte cardiológica. O que você acha? Eu acho que deve ser diferente assim, esse retorno, né? Esses clubes que estão retornando, todos eles estão fazendo uma avaliação clínica, né? A recomendação dos protocolos é que seja feita avaliação clínica com história e pelo menos um eletrocardiograma, já que muita gente sem sintoma, né? Poderia já ter alguma alteração. Eu acho que a avaliação pré-participação ela vai ser mais importante ainda do que era em outros momentos. Como que você vê, Marconi? Eu vejo exatamente dessa maneira. Eu acho que a gente está entrando num território ainda desconhecido, com várias questões, não só cardiológicas, mas hematológicas, nefrológicas e pulmonares, que aí eu entro e eu acho que é o novo normal da avaliação pré-participação. Acho que isso é importante que se diga. Nós estamos entrando numa nova era da avaliação pré-participação pós-Covid. Né? Igual a gente, né, que fez medicina, né, quase junto, nós somos contemporâneos, e uma coisa que a gente pergunta sempre é essa pessoa, né, de mais idade, se ela teve tuberculose. Né? Ou seja, epidemiologia positiva para tuberculose e para doença de Chagas, porque teve uma determinada época, né, da história onde as pessoas mais velhas, muitas delas tinham tuberculose. Então a gente perguntava isso. Então agora nós vamos ter que perguntar agora, você participou da pandemia do Covid? Porque isso vai virar uma epidemiologia positiva dentro de um contexto mundial, né? Todos vão estar dentro desse critério epidemiológico, mas vão ser afetados de uma maneira diferente, né? Ou seja, né, quando a gente pensa em doença de Chagas, que pode dar, né, você que, né, fez a sua tese voltado para isso, tem pessoas assintomáticas com doença de Chagas, né, que têm doença de Chagas e não desenvolveram problemas cardiológicos. Da mesma maneira que tem pacientes com Covid que foram infectados que tiveram apenas sintomas respiratórios ou nem tiveram sintomas respiratórios. E aí que nós vamos estudar se essas pessoas, no decorrer da vida delas, vão ter algum problema cardiológico que não foi detectado no começo. Então, imagina isso, é muito sério e é muito complexo, o tanto que isso é importante. Então, os protocolos vão mudar. E aí, a Deise nos pergunta aqui se a gente também deveria ficar atento, principalmente na evolução do retorno desses atletas, numa possível redução do desempenho causado por um dano pulmonar. Esse é um outro problema, né? Ou seja, existem danos pulmonares que também vão deixar sequelas, né? A tomografia é muito usada para detectar algumas alterações específicas e pode ser que essas alterações, né, se a pessoa não teve um quadro respiratório tão significativo devido a essa reserva maravilhosa que os atletas têm, né? Da parte respiratória, mas é importante que se diga que o atleta ele é muito sensível à queda do rendimento. Ele sabe muito bem quando o rendimento dele cai. Então, é possível que esses atletas, você faz um screening cardiológico dele, o rastreamento cardiológico, não encontra nada, faz até ressonância cardíaca, não deu nada. E ele acha que está rendendo menos. Então, respondendo a Deise, a gente tem que partir, talvez, para um rastreamento pulmonar. E aí a gente vai pedir tomografia para esses atletas que estão com o coração perfeito, mas podem
estar com sequelas e cicatrizes pulmonares, diminuindo o rendimento. Porque uma coisa é uma pessoa que usa a parte pulmonar no dia a dia. Então, essa pessoa talvez não tenha nenhum déficit de funcional. Fala assim, eu estou cansado para subir a escada porque meu dano... Não tô cansado porque meu dano foi pequeno. Agora, você coloca um atleta para correr a sei lá quantos quilômetros por hora, fazer uma prova de 2, 3 horas, e fala assim, tá esquisito, eu não estou rendendo o que eu rendia antes. Aí, por isso que eu estou falando, o novo normal envolve uma avaliação pulmonar. Olha como é que isso mexe muito com essas questões da avaliação. Então, o professor Reginaldo pergunta, né, sobre novos protocolos que se estão sendo propostos e existem diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e do DERC, que é o Departamento de Ergometria, Reabilitação Cardiopulmonar, e também trabalha diretamente com essa parte voltada para o esportista e o não esportista e o não atleta. Enfim, nós estamos diante de situações muito novas, né? Existem particularidades em cada modalidade, né? Quando eu falo do judô é um jeito, quando eu falo da natação é outro, quando eu falo do jiu-jitsu, do karatê, ou do atletismo, ou do futebol, vão ser universos onde os protocolos vão ser também um pouco diferentes, né, Sânia? Não sei o que você gostaria de complementar a respeito disso, mas até isso vai variar, até isso vai ser algo que vai nos deixar em aberto por enquanto essas discussões não saírem, né? E não forem concretizadas em protocolos. Exatamente. Hoje em dia, né, a publicação médica, o estudo sobre o coronavírus, ele tem sido assim muito intenso, né? Às vezes até com estudos de pouca confiabilidade, diferente de outras épocas. Mas tudo isso ainda, muita coisa a gente ainda vai ficar sabendo, né? Vai ter a era pós, para a gente ver esses assintomáticos, se vão ter sequela, se não vão ter sequela. A avaliação pré-participação vai ser mais importante ainda do que era no passado. É verdade, Sani. Aqui algumas perguntas relacionadas ao esporte paralímpico e também ao judô, sobre essa questão da função do destreinamento, como correr com máscara. Existem realmente muitas perguntas que a gente não tem uma resposta que fala assim, agora tem uma entidade que falou que tem que ser assim, né? É possível que a gente tenha protocolos talvez específicos de alguns países, de alguns clubes e tudo, e a gente está realmente aprendendo no momento, né? O trem não vai parar para a gente fazer tudo, a gente vai pegar o trem andando e vai continuar fazendo com a locomotiva em andamento. Então, essa questão do impacto do destreinamento, né, que ele pergunta aqui, né, dos esportes de impacto e tal, por que isso é tão importante também, né? Porque as academias, né, onde você usa os equipamentos, elas estão fechadas, a gente não sabe quando que elas vão abrir, né? E quando elas reabrirem, vai ter todo o processo de atender menos pessoas, menos atletas, porque isso pode gerar uma contaminação maior se a gente deixar aquele fluxo, né, tão grande de pessoas, né? E aqui tem algumas pessoas falando, essa direcionada diretamente para você, Sani, que ela fala assim, você disse que 1 em cada 4 tem um acometimento cardíaco. O uso da cloroquina seria um risco para esse paciente que teve um acometimento cardíaco, né? Ou seja, que é uma droga que a gente sabe que tem uma particularidade de ter um risco maior em situações de acometimento cardíaco. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Ou seja, quando a gente libera uma droga, né, em situações onde ela pode ter um dano cardiológico e ela pode ter uma complicação justamente por esse acometimento cardiológico, existe uma insegurança no seu uso quando a gente, inclusive, comprova o acometimento cardiológico. Você não acha? Sim. Esse dado de 1 em cada 4 são dos pacientes internados, né? Isso. E dentre eles, dentre esses acometimentos, as arritmias, né? Então, é um desse acometimento cardíaco. A cloroquina, ela age predispondo à arritmia, ela altera o sistema de condução
levando um efeito pró-arrítmico. Claro que se a gente tiver as duas coisas juntas, aquele acometimento e mais o uso dela, a gente aumenta o risco, né? Então, Uhum. assim, essa primeira revisão de alguns estudos no mundo, um outro estudo publicado, eles estão mostrando uma tendência para aumento de mortalidade com o uso da cloroquina, fazendo a gente repensar muito nesse aspecto. De toda forma, eu acho que isso daí ainda não é uma coisa fechada, né? Tem muitos estudos ainda em andamento, apesar da OMS ter suspenso alguns deles com medo desse risco aumentado. Eu acho que a gente vai ter assim, mais certeza sobre isso no decorrer do tempo. Hoje o que a gente sabe é que pode trazer malefícios, sim, né? Tem um risco e tem esses estudos mostrando uma tendência a aumento de mortalidade. O momento certo de usar, se é que existe, né? Tratamento, realmente tratamento de Covid ainda não está definido. É Uhum. tudo são todos estudos e, como eu disse, como se publica muito, não tem muito rigor científico. A gente tem até que questionar o resultado deles. Assim, o que tem de cloroquina é que realmente não é assim aquela droga que vai salvar e que vai resolver todos os casos. Isso certamente não é, senão já teria sido mostrado. Mas ela pode ter algum benefício, talvez, não sei. Nesse momento a gente tem muitas incertezas e o que a gente tem mais de tendência é pensar nos riscos dela. É claro que um paciente que já é previamente cardiopata, esse eu vou ter mais cuidado, em alguns casos ele vai ser proscrito realmente pelo risco de arritmia. Agora, isso que você levantou, já que 1 em cada 4 vai ter o acometimento cardíaco, como é que eu vou saber disso no início da doença ou logo que ele internou? É difícil, Muito, né? muito Então, complexo. essas coisas se juntam, né? A cloroquina já com efeito próprio da droga, num cenário que a gente tem um acometimento cardíaco mais frequente do que em outras patologias. Uhum. Resposta Concordo. definida a gente não tem, mas tem Não uma tem, tendência aí ao medo, né? A talvez não usar, né? com Ou certeza. pensar muito bem ou ter muito cuidado com o uso. Ter muito critério para usar, né? Saber Exatamente. se for usar, e eu acho que em alguns momentos não está proscrito, né? Ou seja, você não está É, proibido de usar, mas também tem que ter muito rigor, não é para sair usando de uma forma aleatória, é. sem nenhum critério, né? Por mais Então, que já tenha sido usado em outras doenças, como é usado no lúpus, e a gente não vê assim pedido de avaliação médica, cardiológica para liberar ou não uso de cloroquina nessas outras doenças, né? Mas essas outras doenças não têm essa incidência de 1 em cada 4 com acometimento cardíaco. é, São doenças muito graves em que o benefício da droga é muito evidente, porque sempre a gente pesa risco com benefício. Então, é inquestionável a indicação nessas situações. Já no coronavírus, 80% tem uma evolução leve. Então, assim, a droga realmente tem que ser muito boa para melhorar, assim, para trazer benefício e não risco. Nesse contexto, qualquer risco aumentado pesa muito, já que a evolução natural é boa e para 80% em 80% dos casos, né? concordo plenamente. Então, estamos indo para a última pergunta, que o pessoal está perguntando se o atleta paralímpico, né, que apresenta algumas comorbidades, que tem alguns problemas associados, se eles terão que fazer uma avaliação pré-participação para o retorno, né? Provavelmente, com certeza, vai ter que fazer, todos os atletas paralímpicos e olímpicos vão ter que fazer uma avaliação pré-participação. De alguma maneira, isso vai ter que acontecer, e eu acho que o eletrocardiograma vai ser um exame muito solicitado nesse primeiro momento, e aqueles pacientes que tiverem alguma queda do rendimento, algum tipo de sintoma que nos faça pensar em algum acometimento cardiológico ou pulmonar, vão ter que ser vistos à luz de um screening um pouco mais específico para cada caso. Sani, eu acho que a gente vai ter que terminar por aqui, porque senão a gente vai, né, não vão terminar as nossas perguntas e é muita informação mesmo. Queria te agradecer, né? Para mim é uma honra estar trabalhando com você lá no CTE. Fico muito feliz disso. Tenho muita admiração pelo seu trabalho e vai ser muito legal a gente voltar, mesmo num momento tão delicado. Eu acho que, né, de certa maneira, nós como cardiologistas e ecocardiografistas, talvez a gente esteja no lugar certo, na hora certa,
para justamente tentar dar um pouco mais de proteção para os nossos atletas que estão nos ouvindo aí. Queria agradecer a toda a equipe do CTE que propiciou essa live. Espero que tenha atendido o objetivo de vocês. Um agradecimento especial ao professor Reginaldo, doutor Bruno, ao professor Sérgio e todos os outros, né, que, desculpa se eu estiver esquecendo de alguém aqui agora, mas professor Lechec, são várias pessoas que fazem parte aí da minha história de vida e que eu gostaria de agradecer, e eu gostaria que você finalizasse a nossa live, Sani. Fique à vontade para finalizar, e assim que você finalizar, eu encerro aqui. Tá bom. Marconi, obrigada aí pelas palavras. Eu também estou muito satisfeita de trabalhar junto com você. Estou particularmente satisfeita de trabalhar lá dentro do centro esportivo da UFMG. Eu vejo com muito bons olhos essa integração, né, entre a faculdade de medicina e outros setores da universidade. Eu acredito que a gente pode trazer, sim, muito conhecimento já consolidado na tentativa de proteger, de aumentar a segurança dos atletas. E acho que a gente também vai aprender muito com eles, nas diferenças, modalidades, nas particularidades de qualquer um, e talvez até produzir ciência com isso, né? Produzir conhecimento e difundir conhecimento dessa forma. Também queria agradecer ao professor Reginaldo e a todos que foram responsáveis por essa possibilidade mesmo desse encontro virtual. Quero depois conhecer todos os outros professores, a equipe técnica e todos os outros atletas pessoalmente. Eu já vi um vídeo do atletismo, então eu já tenho uma ideia da carinha de alguns dos atletas, mas num outro momento, numa outra realidade, a gente vai poder fazer isso pessoalmente. Então, muito obrigada e um bom dia para todos. Vai ser um prazer, Sani, muito obrigado. Eu vou encerrar então a transmissão aqui, te agradecendo mais uma vez. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Parabéns, valeu. Tchau. Tchau.